aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que não me conhece, eu sou a Paula Cordes, que sejam muito bem-vindos a este canal mais uma vez. Se você é novo por aqui, já começa se inscrevendo, deixando o seu like, comentando bastante aqui e ativa a sineta para que sempre que tiver vídeo novo você receber a notificação. No vídeo de hoje eu vou trazer um caso muito curioso e realmente assim, ó, de ficar com a pulga atrás da orelha, que é o caso de Dyatlov Pass. Se você ainda não ouviu falar, é um caso russo pra lá de sinistro. Existem muitas coisas ocultas por trás desse caso, tá bom? Então eu vou trazer para vocês sobre o caso e algumas teorias. Dyatlov Pass aconteceu no ano de 1959, mais especificamente no dia 25 de janeiro. 10 jovens esquiadores, eles decidiram entrar nessa jornada, né, fazer uma jornada até os montes da região dos Urais, se eu não me engano, é uma região ali. E é uma região muito grande, é um lugar muito grande e com muitos perigos. Porém, o diferencial é que eles tinham experiência nesse tipo de jornada, nesse tipo de aventura. E quando se trata ali da União Soviética naquela época, eles valorizavam muito essa questão de conseguir fazer as coisas, de se autodesafiar, porque ali eles poderiam representar futuramente o país deles. Bom, essa jornada duraria em torno de 14 dias em Urais, como eu falei, eu acredito que seja assim que pronuncia, tá? E desses 14 dias, 7 seriam para chegar até o pico, né, até o topo do monte, e depois os 7 dias de retorno. Dentre esses 7 primeiros dias, teriam aí as pausas dos acampamentos, né, onde também seria um frio muito extremo, mas muito extremo mesmo, tipo menos 40, menos 30, enfim. Era bem nessa pegada, bem nessa temperatura. Mas eles estavam acostumados, então para eles a temperatura em si não seria nenhum obstáculo. Bons esquiadores eram jovens, tá? Com a idade entre 20 e 25 anos, e entre eles tinha o Igor Dyatlov. O Igor Dyatlov, ele tinha 23 anos e ele era o líder, digamos assim, dessa expedição. Foi ele quem fez o roteiro, quem traçou os locais que eles iriam passar. Inclusive, na primeira pausa que eles fizeram, eles pararam em um povoado. E esse povoado, como ele é muito nativo, muito tradicional dali, eles orientaram os jovens por onde que eles deveriam ir, demarcaram o caminho, né, para que eles não se perdessem, demarcaram as árvores, tudo. Porém, eles alertaram, olha, é muito perigoso, vocês não deveriam ir, porque possui, né, na nossa crença, um ser que ele é muito perigoso, ele pode matar pessoas, matar animais para comer a carne, enfim. Os jovens, levando isso como uma lenda, acabaram prosseguindo com essa jornada, com essa aventura em busca de chegar até o topo deste monte, até o topo dessa montanha. Gente, só para registrar o nome desse povoado, tá? Era os Manses. Então quando eu falar dos Manses, vocês já vão saber que são eles, tá bom? Bom, como eu disse, os jovens, eles decidiram que eles iriam continuar mesmo depois do alerta recebido pelos Manses. E infelizmente um deles, né, eles estavam em 10, como eu disse no começo do vídeo, porém um deles, o Yuri, ele estava com uma dor muito forte nas costas, então ele não poderia prosseguir com a jornada. Uma porque seria arriscado para ele e outra porque também poderia atrasar o grupo, né? Então é uma coisa ali que ele optou por não continuar, não dá para eu continuar, então ele voltou para trás, ele foi para casa dele e tudo bem até aí. 2 dias depois deles saírem dos povoados dos Manses, em 1º de fevereiro de 1959, os 9 jovens que continuaram a jornada, eles tiveram que fazer o acampamento, montar o acampamento ali, né, para eles poderem passarem a noite. Porém, eles não sabiam que esse seria o último acampamento de suas vidas e que algo muito trágico e misterioso aconteceria com eles. Gente, antes de continuar, é muito importante frisar que estava muito frio. Frio ao extremo, muito frio. Como eu falei, abaixo de 20, 30, negativo, tá? Menos 20, menos 30. Então, assim, é um frio muito extremo. E mesmo que você esteja acostumado com o frio, acostumado com essas condições, você sabe, você está acostumado no sentido de que você sabe como reagir, como se vestir e o que pode e o que não pode acontecer, entendeu? A experiência acaba te trazendo essas percepções. E é muito importante frisar isso porque
a história muda um pouquinho agora. Eles fizeram esse acampamento lá na encosta do morro, um acampamento na encosta do morro onde eles passariam essa noite. E depois disso não se teve mais notícia dos jovens. Com o passar dos dias, os pais dos jovens começaram a notar o desaparecimento. Porque assim, eles sabiam, obviamente, que os jovens iriam fazer essa jornada, porém, não se sabiam quando seria a volta exata, porque a estimativa era 14 dias. Porém, os dias se passaram, o combinado era que o que eles fariam, né, a escalada, e quando eles conseguissem, eles entrariam em contato com a família e falariam, olha, gente, foi tudo bem, nós conseguimos isso e aquilo outro, porém, como não tinha celular, não tinha telefone, a comunicação era muito mais difícil, era muito mais escassa, e os dias se passaram, eles não recebiam notícia dos jovens, então eles ficaram preocupados, decidiram relatar o desaparecimento. Em 25 de fevereiro de 1959, um avião que sobrevoava aquela área encontrou o acampamento desses jovens e conseguiu informar ao pessoal do resgate, onde que estava esse acampamento, a localização, tudo para que eles subissem e resgatassem esses jovens. Porém, quando o resgate chegou até o local, eles tinham ainda a esperança de encontrar os jovens vivos devido à experiência deles, porém, quando eles chegaram, eles se depararam com o acampamento todo rasgado, destruído, derrubado, quebrado, enfim. Então, a partir daquele momento, eles já começaram a se preocupar um pouco mais. Foi quando eles avistaram rastros na neve, aparentemente pegadas, e eles foram atrás para ver do que se tratava. Às vezes o acampamento ali foi rasgado, os jovens desceram e montaram um novo acampamento um pouco mais para baixo, por algum outro motivo desconhecido. Enfim. Quando eles começaram a descer, eles encontraram o resto de uma fogueira. Próximo a esse resto de fogueira, haviam 5 corpos dos jovens que tinham ido para essa jornada. Entre eles, o Igor Dyatlov também estava lá. Ele estava segurando uma espécie de galho, de ramo de árvore na mão, e a outra mão ele estava tentando proteger o rosto de algo ou alguém, não se sabe. Uma das coisas que mais chamou a atenção, tanto dos investigadores como de quem acompanhou ou de quem escuta o caso até hoje, é que assim, como eu disse, estava muito frio. Essa era o motivo pelo qual vocês precisavam frisar bastante referente à temperatura. Como estava muito frio e eles eram experientes, eles sabiam que se eles saíssem sem as roupas adequadas naquela temperatura, eles não iriam sobreviver. Porém, quando avistaram o acampamento e viram tudo rasgado, eles notaram que abaixo da lona da barraca havia as botas de inverno deles, de esqui de inverno, tudo lá fechadinho, bonitinho, e as roupas de frio deles, as roupas de escaladas. Então, tipo assim, era impossível eles terem decidido, por livre e espontânea vontade, sair da barraca com roupa de pijama, com uma camiseta, uma bermudinha, uma calça fina, que seja, entendeu? Então eles saíram, o corpo do Igor foi encontrado ali, assim como os outros corpos que foram encontrados, todos eles estavam com roupa de casa, de ficar em casa, camiseta, calça fina, shorts. Como eu disse, com a experiência deles, era meio improvável que eles saíssem com aquelas roupas de dormir, né, de ficar em casa. Seria meio improvável eles saírem com essa roupa para fora da barraca por livre e espontânea vontade. Então, o que será que apavorou tanto eles que fez eles saírem dali naqueles trajes descalços, sem ter o que vestir adequadamente para sobreviver naquela temperatura? Entendeu? Então, esse é o maior mistério referente ao Dyatlov. O que aconteceu realmente? Porque ninguém sabe explicar o que houve. Tá, Paula, tudo bem. Você disse que encontraram 5 corpos, ainda estão faltando 4. Os outros 4 corpos foram encontrados depois de 40 dias, que foi quando ocorreu o degelo da neve. Então, só aí eles puderam ser identificados, localizados e identificados como os jovens que estavam fazendo parte dessa jornada. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre fatos e teorias referente ao Dyatlov Pass. Um dos primeiros fatos é que, como eu informei, a barraca ela havia sido rasgada. Porém, depois de fazer as análises, do pessoal da perícia analisar toda a situação, eles notaram que a barraca havia sido rasgada de dentro para fora e não de fora para dentro. Não foi nada que atacou a barraca em si.
Provavelmente eles se assustaram com alguma coisa e dentro desse susto eles acabaram rasgando com pequenas giletes que eles tinham aquela barraca para eles poderem se livrar, se salvar de algo. Então assim, o que foi de tão assustador que fez eles rasgarem as barracas, saírem de lá com a roupa do corpo para poder fugir? Fugir do quê ou de quem? Um outro fato é que o ser humano ele não seria forte, não teria capacidade suficiente, de força suficiente para causar o tipo de fratura que foi encontrado tanto no crânio quanto nas costelas das pessoas. Então, assim, foi algo muito forte, pode ter sido N coisas, desde um ser sobrenatural que arremessou eles ou bateu neles, até a explosão de algo que poderia ter arremessado eles longe, e isso vocês vão entender a hora que eu falar um pouquinho da teoria. O terceiro fato que eu vou trazer para vocês é referente a uma das 4 pessoas que foram encontradas por último. Uma delas era uma jovem chamada Ludmilla. Essa jovem ela foi encontrada sem os seus olhos e sem a sua língua. Ela teve a língua arrancada. Como disse, é um caso que ele é coberto de muitos mistérios e a resolução dele em si não agradou muitas pessoas. Então surgiram várias teorias do que pode ter acontecido em Dyatlov Pass. Uma das teorias é de que o povoado dos Mansis poderiam ter se revoltado com os jovens, eles poderiam ter algum tipo de discussão, e então suspeitaram sim do povoado, tá? De que eles poderiam ter ido atrás dos jovens e ter matado eles, porém essa teoria logo foi abafada, foi totalmente descartada, porque o pessoal ali do povoado, o povoado em si, eles conseguiram ajudar o pessoal do resgate a procurar, a encontrar onde que estava o acampamento dos jovens, porque o próprio povoado haviam feito, né, os sinais nas árvores para que eles pudessem se localizar ali durante essa jornada, para que eles não se perdessem. Então, assim, isso daí ajudou muito o pessoal do resgate. Se eles tivessem tido alguma coisa a ver, provavelmente eles ocultariam de forma efetiva, né, o corpo das pessoas, não deixaria ali alguns rastros que poderiam levantar outras suspeitas, principalmente contra eles. E também eles não ajudariam o pessoal do resgate a procurar esses jovens. E eles fizeram isso, então logo essa teoria foi descartada. Uma segunda teoria é referente ao avalanche, que poderia ter vindo um avalanche, destruído tudo e levado os jovens para dentro da floresta ali, né? O caminho onde eles foram, os corpos deles foram encontrados. Teoria que também foi derrubada, porque tudo de acordo com as fotos tiradas pelos próprios jovens e a foto tirada depois pelo pessoal do resgate. Quando os jovens montaram o acampamento, eles colocaram os seus esquis enfincados em volta do local ali da barraca. E quando o pessoal do resgate chegou, que eles tiraram fotos do local onde estava tudo destruído, os esquis eles permaneciam enfincados no mesmo local. Então, assim, se fosse uma avalanche, ela teria derrubado e levado tudo. E nesse mesmo local havia uma espécie de cruz, eu não sei muito bem o que era, se era uma estaca, enfim. Mas ele tem o formato de cruz, que tem tanto na foto dos jovens quanto na foto do resgate. Então, assim, se fosse uma avalanche, com certeza, por ser um objeto menor do que os esquis, também teria sido arrastado. Então, logo foi descartada totalmente essa teoria do avalanche. Uma terceira teoria trata-se sobre OVNIs. Obviamente, não poderia faltar uma teoria sobre OVNI, porque uma das últimas fotos, né? Isso daí, gente, são fotos que foram resgatadas da câmera que eles levaram, estavam fotografando a jornada. O pessoal do resgate achou essa câmera e começaram a analisar as fotos que ali tinham nos filmes, né? Depois para possível investigação. E uma das últimas fotos tiradas por eles pareciam ser luzes no céu. Então o pessoal já logo falou, opa, será que algum OVNI, né? Ou algum alienígena, algum extraterrestre desceu ali naquele local e eles ficaram assustados ao ponto de sair correndo na neve para se proteger? É uma das teorias que surgiram aí e essa teoria não foi muito bem derrubada porque muita gente acredita sim nessa possibilidade. Mas a Rússia ela não ficou contente, o pessoal da investigação não ficou muito contente com essa teoria dos OVNIs e acabou soltando ali o relatório final, que foi dado como a morte por hipotermia decorrente de um evento desconhecido. A quarta teoria, que é assim uma das que se encaixaram bastante, embora pareça um pouco absurdo para algumas pessoas, mas é
a teoria do Yeti, do pé grande do Homem das Neves. É isso. Por incrível que pareça, é uma teoria plausível, inclusive ela ganha força com a história que o pessoal do povoado ele conta do ser que existe na floresta e que ele é perigoso, ele pode matar pessoas, animais, não sei o quê. E os Manses mesmo falam, né, que esse Yeti ele teria de 2 a 3 metros, ele teria uma força muito grande e ele matava animais e pessoas para comer suas partes moles. Dentre elas, línguas, o que já lembra o caso lá de um dos corpos, né, no corpo da Ludmilla que foi encontrado, que ela foi encontrado sem a sua língua. Então isso daí é uma coisa que o pessoal ficou bem assustado. Inclusive até depois tem um documentário no Discovery Channel que mostra sobre há uns anos atrás, não muito tempo, eu não me lembro se 2007, 2008 por aí, mas uma dupla ou trio, sei lá, de investigadores sobre o Pé Grande foi atrás desse caso, enfim. Eu não assisti completo, mas eu sei que existe esse documentário, eu assisti alguns trechos só, onde eles aprovam meio que essa teoria, eles dão um fundamento para ela e falam que existe sim esse pé grande e que ele pode ter sido o responsável pelas mortes de Dyatlov Pass. E, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, mas que tem aqui registrado em fotos que foram encontradas na própria câmera, né, das pessoas que estavam em Dyatlov Pass, que parece que eles acabaram registrando um ser que parecia o pé grande, então isso também gerou uma força aí nessa teoria do Yeti. E a quinta e última teoria, assim, última das que eu vou apresentar aqui, porque tem muitas teorias sobre isso, mas é a teoria dos militares, que é uma teoria muito plausível, tá? Porque, assim, próximo ao local de onde esses jovens acamparam, existia uma base secreta militar. Uma base militar secreta. Uma base militar secreta. Melhor assim. Uma base militar secreta e que ali poderia ter acontecido algo que esses jovens tenham visto e que isso poderia ter causado a morte deles. Pode ter sido um experimento, como pode ter sido algum tipo de envenenamento, enfim. Lembra aquela foto que foi tirada daquela luz que entrou para a teoria dos OVNIs? Ela também entra na teoria dos militares. O que pode ter acontecido é que eles tiraram a foto dessas luzes do céu e que aquilo seriam explosões de testes, né, em armas que os militares estavam fazendo. E que quando eles estavam ali dentro da floresta, que eles viram esses flashes, eles tiraram a foto. No mesmo momento, bateu uma explosão, arremessando quatro corpos das pessoas ali, teriam morrido na hora com aquele choque da explosão, que seriam os 4 últimos encontrados, e que os outros 5 tentaram subir em direção ao acampamento de novo para se salvar, porém, por algo que pode ter sido causado por um militar ou por uma arma, sei lá, talvez biológica, não se sabe ao certo, mas que teria matado essas outras 5 pessoas. É também uma das teorias. O porquê que eu falei que essa teoria é plausível e ela é afirmada por outras pessoas. Lembra o Yuri, lá no começo do vídeo, que eu falei que ele era a 10ª pessoa, que por dor nas costas ele acabou voltando para trás, ele não prosseguiu com essa jornada? Então, o Yuri ele foi a pessoa chamada para fazer a identificação dos corpos dos amigos e dos seus pertences. Então, o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele fez a identificação dos corpos e na hora de fazer a avaliação dos pertences, o que era de tal pessoa, o que era de outra pessoa, enfim, ele localizou 2 objetos ali que não era de ninguém, de nenhum dos seus amigos. Um desses objetos era um óculos, ele falou que não era de ninguém que estava ali aquele óculos, que ninguém ali usava aquele tipo de óculos. E o segundo objeto era uma espécie de faixa, de polaina, que era utilizado apenas por militares. Então, o Yuri, ele é a pessoa que acredita fielmente, firmemente, que essa teoria dos militares foi o que aconteceu. Que os amigos deles foram mortos por razões de algum experimento militar ou alguma coisa que eles viram ali que eles não deveriam ter visto e que isso acabou trazendo a morte deles. E além desses objetos encontrados pelo Yuri, né,
nos documentos oficiais que estão arquivados e ocultos, né, foram identificados de que os militares eles foram no local onde estava aquele acampamento, né, dos jovens no dia 6 de fevereiro. Então, ou seja, eles foram encontrar o acampamento no dia 25 de fevereiro. Se eles encontraram o acampamento só no dia 25, por que os militares foram lá no dia 6? Então isso é uma coisa que perturbou bastante na cabeça do Yuri e de outras pessoas, que eles levam em si essa teoria para dentro e falam, não, foi culpa dos militares realmente. Bom, no relatório final do Dyatlov Pass ficou registrado de que a morte aconteceu por hipotermia decorrente de um evento desconhecido. Então esse foi o relatório final referente à morte desses jovens e ponto final, carimbado e assinado, e não se tocava mais no assunto. Porém, muitas pessoas não apoiam e não concordam com esse resultado final. Mas e você, qual a sua opinião? Quero saber qual é a sua opinião sobre o Dyatlov Pass, se você apoia alguma dessas teorias ou se você tem alguma outra teoria referente ao que pode ter acontecido. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar, e se você ainda não é inscrito, clica aqui no botãozinho de se inscrever, é super rapidinho, ativa a sineta para você acompanhar os próximos vídeos e um grande beijo, até mais!